Querido irmão e querida irmã, em Jesus, descuidada, a pequenita, face rósea de romã, revirava buliçosa os óculos da mamã. Vidro aos olhos, contemplando a região colorida, mostrando-se assustada, exclama, surpreendida: "Oh, mamãe, tudo está negro! Que enorme transformação! Parece que toda a casa está pintada a carvão." Muito aflita, retirando o vidro de cor escura, a pequenina observa mais tranquila, mais segura. Agora sim, tudo claro! O armário, a mesa, o jarrão. Que alívio, mamãe querida, ver as coisas tais quais são. Vês, filha? Diz-lhe a mãezinha, que buscava meditar. Na vida, tudo depende do modo de analisar. Quem aplique aos próprios olhos o vidro do pessimismo envolve-se em densas trevas, projetando-se no abismo. João de Deus Nogueira Ramos, poeta e pedagogo português, que faleceu em Lisboa em 1896. Alma querida e boa, afirma-se com certo pessimismo que o ser humano é o único animal que não aprendeu a viver. A generalidade do conceito peca por exagero, considerando-se as admiráveis exceções a essa regra. Sucede que o ser humano é, por sua vez, o único animal que pensa e nem sempre reflexiona antes de agir corretamente. Profundamente marcado por hábitos insalubres uns, perturbadores outros, todos eles são manifestação dos instintos em predomínio nas fases primevas, os seus reflexos condicionados automaticamente ainda se expressam em prejuízo da razão, que se insinua no processo evolutivo suavemente. À medida, porém, que se lhe desenvolve a capacidade do raciocínio, o hábito de pensar com equilíbrio, apresentam-se-lhe novos horizontes, propiciadores de ações dignificantes. Ao mesmo tempo, a contribuição do sofrimento, trabalhando-lhe o espírito, propõe diferentes costumes que se fixarão como futuros condicionamentos libertadores das paixões grosseiras a que se encontra habituado, ensejando-lhe as alegrias de bem-estar consciente. Os hábitos constituem fenômenos psicológicos e sociológicos que a boa educação canaliza em favor da saúde integral e do progresso moral do indivíduo. Em face do estágio em que nos encontramos, é compreensível que se manifestem com maior frequência os costumes inferiores pertencentes à nossa natureza animal, em detrimento da nossa natureza espiritual. O estudo sério e o interesse pela transformação moral e pela aquisição da harmonia encarregam-se de produzir a mudança do comportamento, fenômeno que ocorre com segurança
e relativa lentidão. Não são poucos os distúrbios de conduta que resultam dos nossos hábitos grosseiros e agressivos, desconfiados, temerários. Prosseguindo, agridem o organismo físico e perturbam-nos a estrutura, mediante somatização inevitável, que se transforma em tormento na área da saúde. A mudança dos hábitos mórbidos e da acomodação emocional contribui para a renovação e alegria de viver, proporcionando satisfações indescritíveis que fazem parte do progresso existencial. Enquanto não despertarmos para a nossa realidade de seres integrais que somos, espíritos responsabilizando-nos pelas mudanças que se devem operar no nosso mundo íntimo, a fim de nos modificarmos e o nosso comportamento. Ninguém nos poderá auxiliar no mistério, que é exclusivamente nosso. Desse modo, a nossa renovação moral é intransferível. As estatísticas das reações humanas agressivas e perniciosas nos relacionamentos expressa a ideia do estágio evolutivo que predomina entre os indivíduos terrestres. Conversações vulgares e pessimismo, censuras contumazes e reclamações, observações injustas e perversas, comentários deprimentes e venenosos são os mais comuns, com lamentável exaltação do chulo e do extravagante, nivelando-se as pessoas pelos valores depreciativos e infelizes do primarismo. Estamos fadados à plenitude e o nosso processo de iluminação é inevitável, cabendo-nos o dever de estruturar-nos nos princípios éticos morais que proporcionam harmonia interior e bem-estar. Esse esforço é impostergável para que possa ocorrer a mudança do nosso comportamento para melhor. Essa mudança não ocorrerá por efeito miraculoso, nem por golpe de sorte ou de ocasião, mas através do esforço combinado entre a vontade e a razão. Amarguram-se inumeráveis pessoas por haverem chegado ao corpo através de berço humilde ou em lares modestos, que não se notabilizaram nas crônicas sociais e históricas da humanidade. Anelariam haver nascido em lugares célebres, onde a glória abraçasse o poder e a história estivesse escrita nas páginas vivas da arte e do saber. Esquecem-se, porém, que essas cidades se celebrizaram pelos homens que aí nasceram, ao invés de se haverem notabilizados os seus filhos por haverem herdado a fama do lugar. A história que iremos contar hoje, para a nossa reflexão, é muito interessante e bem atual. Enquanto dirigia estrada fora, o motorista começou a pensar:
vida boa mesmo, deve ser a desse executivo que está me ultrapassando, dirigindo seu belo carrão de luxo. Não tem patrão para lhe cobrar horários, nem tem que passar dias na estrada como eu, longe de casa e da família. Enquanto o executivo ultrapassava aquele motorista, pensava que era difícil a sua correria diária, as preocupações com os negócios, as viagens longas, as reuniões intermináveis, o salário dos empregados e da economia, a perversidade da concorrência. Como o dia acabava de amanhecer, o agricultor solitário já estava capinando a lavoura, enquanto ouvia ao longe o barulho dos veículos a passar na rodovia. Aquele seria, como outros tantos, um dia de trabalho árduo, de sol a sol. Ele sulcava o solo e, ao mesmo tempo, pensava na vida. Como era difícil a sua luta diária para sustentar a família, na crise da agricultura, no baixo preço da sua produção. E algumas vezes se surpreendeu questionando a justiça de Deus, que o escolhera para o trabalho duro, enquanto privilegiava outros com tarefas leves, agradáveis e bem remuneradas. O sol já começava a arder, e quando ele, cansado, tirou o chapéu, limpou o suor que escorria pelo rosto, apoiou o braço sobre o cabo da enxada e se deteve a olhar ao redor por alguns instantes. Ao olhar a rodovia que cruzava as plantações, ele avistou um ônibus que por ela transitava, vencendo as distâncias. Imediatamente pensou consigo mesmo: vida boa deve ser aquela do motorista de ônibus. Trabalha sentado e, sem muito esforço, conduz as pessoas aos seus destinos. Não toma chuva, nem sol, e ainda de quebra deve ouvir uma musiquinha para se distrair. O motorista de ônibus, quase que dirigindo por automatismo, pensava: tenho tantas coisas para resolver na minha casa, mas os compromissos das viagens não me permitem. Isso me angustia tanto. Mergulhada em seus pensamentos, seguia sua viagem, quando percebeu um sinal no céu. Era o sinal deixado pelas turbinas de um avião que cruzava os ares, e disse monossilabicamente: vida boa é a do piloto de avião. Conhece o mundo inteiro de graça. Não precisa enfrentar esse trânsito infernal, e o salário não é esta miséria. Dentro da cabine da aeronave estava o piloto a pensar nos seus próprios problemas. Como é dura a vida que eu levo. Semanas longe da esposa, dos filhos, dos amigos. Vivo mais tempo no ar do que no solo, de hotel em hotel, nas escalas, com temperaturas irregulares e alimentação sempre comercial. Para agravar, estou sempre preocupado com as centenas de pessoas que viajam sob a minha responsabilidade,
sem falar do estresse dos controladores de voo, o que aumenta o nosso risco. Nesse instante, um ponto escuro no solo lhe chamou a atenção. Observou atentamente e percebeu que era um homem trabalhando na plantação. Exclamou para si mesmo, com certa melancolia: Ah, como eu gostaria de estar no lugar daquele homem, trabalhando tranquilamente na sua lavoura, ouvindo o canto dos pássaros, respirando ar puro e sem maiores preocupações na vida. Ao fim do dia, vai voltar para casa, abraçar a esposa e os filhos, jantar tranquilamente e repousar serenamente ao lado daqueles que tanto ama. Isso sim é que é a vida boa. Alma querida e boa. Muitas vezes achamos que estamos no lugar errado, não é verdade? E reagimos contra os problemas que temos de enfrentar. Contudo, isso faz parte da nossa evolução. Um dia, todos descobriremos que estamos no lugar certo, na profissão certa, ao lado das pessoas certas. Lembremos-nos, estamos onde deveríamos estar sempre. Cada um reencarna, nasce, né? Onde estão os melhores fatores emocionais, raciais, culturais e psicológicos, propiciadores do seu crescimento espiritual. Vínculos do passado reúnem os espíritos em cada etapa evolutiva, proporcionando reajustamento, trabalho e conquistas novas. A eleição da pátria e do clã resulta de condições pretéritas que não podem ser descartadas facilmente. O amor é a corrente de união das almas. E cada tentame de fortaleza crescente faz-se pelo elo de consolidação que sustenta o grupo na vivência dos ideais superiores. Sócrates, Platão e Aristóteles, entre outros, celebrizaram Atenas através do pensamento filosófico que possuíam. Jesus imortalizou Belém nas páginas luminosas da história, graças à sua vida ímpar. Constantino alterou a fisionomia de Bizâncio, que lhe adotou o nome em razão das suas conquistas. E muitíssimos outros homens dignificaram o torrão natal ou edificaram cidades que lhes exaltaram o nome, pelo que foram e fizeram de grandioso em favor do progresso e do bem-estar social. Alma querida e boa, você está plantada, semente de luz que você é, onde deve florescer e frutecer. Se fatores desgastantes lhe ameaçam, renove-se com a esperança e seja motivo de bênçãos para outrem, aí mesmo. Onde você se encontra, você pode e deve favorecer com frutos de amor aqueles que a cercam. Independendo, portanto, de clima e de lugar, de prestígio ou destaque, deixa que desabrochem as flores do bem em seu coração e conduta, aí estabelecendo as bases para a sua e a felicidade geral.
Se aparentemente as condições se apresentem adversas, adapte-se e produza de acordo com o clima existente. A criatura humana, contudo, ainda infinitamente distante da luz total, pode ser comparada ao aprendiz limitado aos exercícios da escola. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei, né? Lei divina, que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo e que trazemos dos compromissos assumidos em outras existências, outras reencarnações, possuímos determinadas sobras de tempo. Do tempo que é patrimônio igual para todos. E com o tempo de que dispomos, basta usarmos sabiamente a vontade, que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de nos consagrarmos ao serviço do bem e ao estudo iluminativo quando quisermos, como quisermos, onde quisermos e quanto quisermos, melhorando-nos sempre. E sabendo que cada um de nós é o arquiteto do próprio destino, saibamos afeiçoar-nos ao serviço incessante do bem, porque todo bem é degrau de ascensão para a espiritualidade, arrebatando-nos no império da sombra para a bênção da luz. As atitudes renovadas abrem espaço para novas aspirações e futuras conquistas que aguardam os indivíduos que aspiram à paz e ao encontro com a perfeita identificação com os objetivos gloriosos que a vida lhes impõe. Alma querida e boa, com essa mensagem, reflexionemos. Nós somos muito felizes. Então, valorizemos tudo que temos, tudo que somos, pensando, eu estou no lugar certo e eu tenho que valorizar a vida e florescer aonde eu fui plantado. Então, esteja conosco através do Facebook, não é? Núcleo Assistencial Joana de Ângeles, Joana com 2 N's, de Botucatu. Você vai se deparar com essa escadaria da escola, vai um pouco mais adiante, e lá estamos nós, com as nossas mensagens, todos os dias. Não é? Mudamos uma vez por semana, e ficamos pensando na mensagem que nos faz bem e que naturalmente nós passamos para que faça bem para você também. Certo? Então, vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade, valorizar a vida, valorizar o dia de hoje, para que sejamos mais felizes. Fiquemos agora com o nosso querido Francisco Cândido Xavier e oremos com ele a prece de agradecimento a Jesus. Fiquemos em paz, uma excelente semana. Valorize-se.
faça sempre o melhor. Até sempre. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.